Olá, queridos amigos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com vocês uma revelação, uma palavra de Deus, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 42. Mas antes, preste atenção aqui em mim, gente. Nós hoje estamos vivendo momentos em que nós percebemos que a vinda do Senhor Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Talvez você fique aborrecido comigo e diga assim: mas isso todo pastor, todo pregador fala que Jesus está voltando. Mas o que nos faz perceber que Jesus está voltando é o cumprimento das profecias que estão escritos na palavra de Deus. No livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, fala-se dos princípios das dores. Ali fala de rumores de guerra, nação contra nação, terremoto, pandemia. Ali fala do princípio das dores e diz: mas não se engane, isso não é o fim. Sim, e em Tessalonicenses diz assim: não se deixe ser enganado, que não se dará o fim, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto não se vier a apostasia e se levantar o filho da perdição. Sim, então você tem acompanhado já os cumprimentos da profecia no tocante dos princípios das dores. Terremoto, pandemia, fome, peste, guerras, nação contra nação. Veja aí como está a Venezuela. Então nós temos vivenciado isso. Mas o que faz a gente realmente perceber que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está perto é ver as pessoas se apostatando-se da fé. O que é isso? Abandonando a fé, abandonando a Deus. E o pior é que muitas pessoas têm feito isso dentro das igrejas, infelizmente, se voltando a práticas religiosas contrárias a Deus, chamada de fogo estranho. Pessoas que hoje aclamam mais a homens do que a Deus. Pessoas que fazem de homens seus ídolos. Eu estava lendo o livro de Esther e o Ramã, ele passou a odiar Mordecai, porque Mordecai não se prostrava diante dos homens. Ele então passou a odiar Ramã, não porque Ramã tinha um mau coração, mas porque Ramã se mantinha fiel à doutrina de Deus, fiel à palavra de Deus, fiel às instruções do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele não se rendia, não se prostrava. E quantas pessoas têm vivido o mau evangelho, praticado o mau evangelho, evangelho superficial, raso, por falta de conhecimento. Então o momento que nós estamos vivendo e está próximo à vinda do Senhor Jesus, é momento da gente começar a analisar a Escritura. É momento da gente começar a amar as Escrituras, a estudar as Escrituras, para que nós não venhamos errar contra o nosso Deus, para que nós não venhamos viver um evangelho equivocado e o pior, o evangelho que ao invés da gente pensar que está agradando a Deus, está desagradando a Deus e nos separando de Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 7. Diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então a ira de Deus se acendeu contra Elifaz e seus dois amigos,
porque eles não falaram o que era verdadeiro, eles não falaram o que era reto, referente ao Senhor, como Jó fazia. Então a ira de Deus se acendeu contra eles, e a ponto de Deus ter compaixão e pedir que eles fossem até Jó, para que Jó rogasse a eles. E por que eles tinham que ir até Jó? Para que Jó rogasse, orassem por eles, porque Jó vivia o evangelho verdadeiro, falava o que era reto diante de Deus, às pessoas, aos seus amigos. Então é muito importante que nós, pregadores, venhamos transmitir às pessoas aquilo que é verdadeiro, aquilo que é reto, aquilo que a palavra de Deus quer dizer. Muitas vezes há pregadores que usam o evangelho, textos bíblicos, versículos isolados, para falar aquilo que ele tem no coração, as suas ideias, para expor as suas ideias, a sua vontade, o seu desejo. E isso traz para o pregador a ira de Deus. Isso traz para o pregador a ira do Senhor. Talvez você, pregador, não sinta isso agora, mas você verá isso na vinda do nosso Senhor Jesus. E eu acho até que quando o pregador ele prega um mau evangelho, um evangelho mentiroso, um evangelho equivocado, ele sabe na sua alma, dentro de si, no seu íntimo, lá no fundo, que ele está fazendo algo que está desagradando a Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai reprovar aquilo. E quando a palavra é pregada com equívoco, ela não é pregada na totalidade da sua verdade, ela é pregada de forma maliciosa, as pessoas podem até aplaudirem, gostarem, mas a palavra não entra e não produz aquilo pelo qual ela está sendo enviada. Então, por isso que há muitas pessoas doentes dentro da igreja. Quando eu falo doente, não estou falando fisicamente, mas doente espiritualmente, pessoas religiosas, pessoas que na verdade pensam estar agradando a Deus, mas não estão, de fato estão longe, distanciadas de Deus. Pessoas que buscam a Deus simplesmente pelo que Deus pode fazer, pelo que Deus é capaz de fazer, e não estão nem aí em se comprometerem com Deus. O importante é ter dinheiro na conta, o importante é tudo estar dando certo. Mas a Bíblia diz que Jó estava vivendo uma vida totalmente destruída depois de ter perdido tudo. Depois de ele ter perdido, a única coisa que ele não perdeu foi a sua esposa. Mas ainda assim Jó manteve a sua integridade, a sua fé diante de Deus, porque o coração de Jó amava Deus mais que todas as coisas. Será que se acontecesse isso com você, o que aconteceu com Jó, perder tudo, será que ainda assim você continuaria amando a Deus? Porque muitas vezes vem a adversidade, a luta, e você muitas vezes sente o desejo de desistir, de abandonar sua fé, abandonar a Deus, virar as costas para Deus. E aí começa a cair na prostituição, nos vícios, nas drogas, e tenta se justificar o injustificável, e tentar amenizar o seu erro, colocando a culpa em alguém. Mas o maior culpado de tudo isso que está acontecendo é você mesmo, por dar ouvido a ensinamentos demônios, por dar ouvidos a evangelhos equivocados. O maior culpado é você mesmo, que não está cuidando daquilo que é mais importante, que é a salvação, que é da sua alma. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo, e se aquele que destrói o templo, será destruído. Então você tem que cuidar daquilo que é de Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo de Deus.
E se você o destruir, você também será destruído, assim diz a palavra de Deus. É por isso que nós hoje temos que nos voltar a Deus, amar a Deus não pelo que Ele pode fazer, pelo amor de Deus, amar a Deus pelo que Ele representa. Ele é meu Deus, Ele é o meu Pai. Se tudo está dando certo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não estiver dando, Ele ainda é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Criador, e é com Ele e para Ele que eu devo herdar o reino dos céus. O mais importante é viver uma vida compromissada com a palavra de Deus. Às vezes você está achando que está sobressaindo da situação, se alegrando, enquanto você tem entristecido outras pessoas, machucado outras pessoas, cometido injustiça com outras pessoas, porque quando você vive uma vida de adultério, quando você engana as pessoas, passa as pessoas para trás, mente as pessoas, você está machucando e tirando, roubando, furtando delas o seu direito. Então o que Deus está procurando, Ele olha para procurar verdadeiros adoradores, não aqueles que dizem aleluia, glória a Deus, mas aqueles que vivem o Evangelho de Deus. Mas isso não significa que você é perfeito, que eu sou perfeito, mas não implica de nossa imperfeição de sermos santos diante do Senhor. Porque ser santo não tem nada a ver com ser perfeito, que nós não somos, eu não sou, você não é. Mas ser santo é você ser separado, você sabe muito bem disso. É ser separado para Deus, é viver uma vida de intimidade, é viver uma vida de compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus. Porque se você não vive compromissado com a palavra de Deus, então você não é de Deus. É simples assim. Não tem dois termos, não tem o terceiro reino: o reino do diabo, o reino do homem e o reino de Deus. Não, há dois caminhos: o caminho para o inferno e o caminho para o reino de Deus. E aí você tem que decidir qual o caminho que você quer seguir, qual o caminho, qual a porta que você quer entrar: a estreita, que leva ao reino dos céus, ou a larga, que leva à destruição, ao inferno. Aí você tem que decidir. Porque se você quer viver uma vida nas mãos de Deus, então se prepare para sofrer como Cristo sofreu. Olha o que a palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Diz assim, queridos, olha, lindo essa passagem. Diz assim, capítulo 6, verso 20, diz assim: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes... Eu imagino do nada, sabe, Jesus olhou para os seus discípulos e teve tanta compaixão deles, e ele diz assim: bem-aventurado vocês os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indignos por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então, se você não tem sido aceito pelos homens, é porque você está agradando a Deus. A partir do momento que você é aceito
pelo ímpio, pelo impuro, pelo injusto, é porque você está sendo como eles, você está agradando a eles, agradando o mundo, sendo amigo do mundo. E se você é amigo do mundo, você não pode ser amigo de Deus. Então, ele olhou para aqueles discípulos, o que ele via? Ele via pessoas que não tinham nada, desprovidas, humildes. Ele via pessoas que estavam ali porque precisava de um carinho, de um consolo, porque a vida não proporcionava para eles nenhum benefício, nenhuma oportunidade. Eles estavam vivendo de forma injustiçada, abandonados, jogados pelos cantos, choravam porque muitas vezes estavam vivendo situações difíceis, mas o Senhor Jesus os consolou e disse: hoje vocês choram, mas vocês vão rir, vão ser felizes. Hoje vocês não têm nada, mas vão herdar o reino de Deus. Hoje vocês são colocados de lado, os homens, as pessoas os odeiam, os desprezam, deixam vocês de lado, rejeitam vocês, injuriam vocês, por causa de Deus. Mas ele diz: alegrem-se, exultai, cantem, se alegrem, porque grande é a vossa recompensa. Entende que o Senhor, Ele está olhando para aqueles que necessitam de ajuda. Não é porque você está passando por um momento difícil que Deus abandonou você, jamais. Ele ama você, Ele quer restaurar a sua vida. É necessário que você entenda isso e coloque a sua vida em ordem diante do Pai. Ande diante de Deus com justiça, com retidão, porque certamente o Senhor ama você e vai restaurar você. Você não está sozinho, Deus está do teu lado. Deus é o Deus da sua vida. Por mais que você esteja passando por luta, por dificuldade, por situação difícil, Ele ainda é o teu Deus. Não te abandonou porque você está passando por situação difícil. Ele é teu Deus, Ele é o Deus da sua vida. Suporte as provações, suporte as lutas, porque no final de todas elas virá uma grande recompensa, um grande galardão. E acima de tudo, mantenha o compromisso com Deus, mantenha a sua fé no Senhor, mantenha a sua vida diante da presença do Senhor, porque o Senhor vai fazer uma obra na tua vida. E eu quero nesse momento pedir que, se você gostou desse vídeo, que você compartilhe com pessoas que você sabe que necessitam ouvir essa palavra, para que através da palavra de Deus elas também possam ser consoladas em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você quiser, deixe o seu nome para a gente poder estar orando por vocês. Fica com Deus.